Paz, povo querido, tudo bem? Mais um CRI, por isso falei. É muito bom sempre poder compartilhar a palavra de Deus, muito bom também ouvir os testemunhos, né? O quanto faz a diferença na vida de muitas pessoas que, para honra e glória do Senhor, são edificadas, né? Compartilham e incentivam, estão junto comigo nesse projeto que o Pai me confiou. E que eu sempre, né, venho encorajando outros a fazer também. Isso é uma bênção que eu acredito na individualidade, na particularidade de cada um, de demonstrar, de falar da palavra de Deus a partir do seu testemunho, das suas experiências. Por isso eu sempre incentivo e creio que todos temos algo, né, particular, individual, único para reproduzir, né, no reino do Senhor. E hoje eu queria indicar esse livro, A Revelação, Caminho para a Realização, do Luciano Subirá. Inclusive eu tenho para vender também ali, junto com os livros que eu tenho, né, que eu peguei. Descubra quem você é e potencialize os resultados. Por quê? Porque da forma que você se vê, assim você vai viver, assim você vai ter a perspectiva de todas as coisas à sua volta. Então, se você vive a falsa humildade, de não saber receber um elogio, de sempre se menosprezar e se diminuir, achando que isso é símbolo de humildade, sendo que não é, é desprezo mesmo por si mesmo, é autocomiseração, é bem diferente de humildade. Então a gente vai ver sempre as coisas de uma perspectiva difícil, ruim, impossível para nós, né? Mas o Senhor Jesus mesmo era convicto de quem ele era, falava com convicção sobre o seu propósito, sobre o seu ministério, tanto que ele declarou: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Se ele fizesse essa declaração hoje em dia, já os chamariam de soberbo. Quem pensa que é para falar desse jeito? Quando a pessoa ela não precisa falar, porque se a gente fala já deixa de ser. Enfim, essa distorção, essa inversão, né, de valores e de informação que a gente tem hoje. Se a gente não fala, se ele não falasse que jejuava, como que a gente saberia que Jesus jejuou? Uma prática muito válida e necessária para quem é cristão, tanto para obter intimidade, ser sensível à voz do Espírito Santo, quanto para vencer determinados desafios que a gente está passando, que só saem com jejum e oração, só são superados com jejum e oração. Então, é muito importante saber verdadeiramente quem você é, ter a visão do Pai sobre a sua vida para que você viva a plenitude do propósito, que às vezes você está até agora esperando um boom do Senhor, um piripimpim, um pozinho mágico ou algo que caia do céu para você, e na verdade é só você descortinar essa visão distorcida sobre você, sobre o seu potencial, sobre as habilidades que Ele te deu para que você exerça o ministério que você foi chamado para exercer com excelência, com confiança, com convicção, através da sua palavra, é a palavra dele que vai te levar para esse lugar. E esse livro te ajuda muito, porque ele te dá um norte, né? Ele te ajuda muito, te auxilia muito nesse momento, né? Então eu mega indico que vai fazer toda a diferença na sua vida. E a palavra do Senhor para nós nessa noite não, né? Que esse vídeo vai para você já na parte da manhã, mas enfim, né? Fica lá para você assistir no melhor horário que você tem disponível. O importante é ser edificado pela palavra, sempre pela palavra, né? Tá ali em 2 Crônicas 5, 13 e 14, né? Que fala: e quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazer ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade dura para sempre, então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Então, o Senhor, entre tantas coisas necessárias que Ele nos trata, e que eu tenho certeza que, assim como eu, você na sua casa ministerial também quer viver a glória do Senhor, o mover do Senhor, os dons manifestos do Senhor ali no momento do culto, no momento de comunhão com os irmãos, para que a gente seja realmente, né, uma família relevante, uma igreja relevante nessa geração com tantas distorções de valores, de princípios, né, até de identidade, que agora eu tô obrigada a aceitar que a pessoa diz o que ela
acha que ela é, e a gente tem que engolir, né? Tem que mudar o português por causa de determinadas situações, ou seja, uma coisa mais absurda do que a outra, né? Mas a gente tem um desejo verdadeiramente de manifestar, de provar, de viver a glória do Senhor, né? E a palavra de Deus, ela é instrutiva, ela é nosso manual de vida, ela é uma ordenança, ela é uma direção, ela é o que o pai faz a um filho. O pai não pede, ai filho, se tu quiser, come, se tu quiser, vai na escola, se tu quiser, vai dormir. Não, um pai educa, um pai que educa realmente, um pai que entende a responsabilidade que é cuidar das heranças do Senhor que Ele confiou a nós, Ele educa, e educar dá trabalho. Educar exige dar limites, exige disciplinar, exige corrigir, exige exortar, exige, como fala a palavra de Deus, Ele açoita o filho que ama, ou seja, correção através da vara, que é bíblico, em determinadas situações, claro, que o falar não resolve, para impor limites e disciplina é necessário a correção com a vara, sim, e isso não é, nossa, um pai abusivo, um pai não sei o que, não, pelo contrário, nós apanhamos e hoje somos pessoas que sabem respeitar a autoridade sobre as nossas vidas, diferentes dessa geração, que eles pelo muito falar, falam e não fazem o que falam também, não cumprem a sua palavra, só berram, só gritam e nada muda, enfim, e o filho cresce sem disciplina e sem limites. A palavra de Deus não, é de um pai que cria, que educa, que realmente entende a importância desse papel e nos deixou, né, a sua palavra como uma ordenança, como um princípio, como limites, como disciplina para nós vivermos. Então a gente tem um modo, né, e um jeito de fazer e viver todas as coisas nele. É condicional, sim, você desfrutar da bondade de Deus, é condicional, sim, você desfrutar da provisão de Deus, do Pai com o braço estendido, é condicional, sim, a princípios, a limites, a disciplina, a ordenanças para Ele, que Ele nos deixou para nós, para que a gente possa acessar esse braço estendido que Ele tem sobre nós, esse abraço forte que Ele tem para todos nós. Por quê? Porque Ele é santo, Ele não se mistura com a nossa humanidade corrompida. Então, para acessarmos Ele, precisamos sim declarar Ele como o nosso único Senhor, Salvador das nossas vidas, e também como Senhor. E se você declarou um dia que Ele é Senhor da sua vida, você sabe que você precisa conhecer e viver. Porque se você só declarou num momento de emoção ali, no momento de remorso, e voltou para casa e até hoje faz o que quer da sua vida, foi emocional. Foi um momento de remorso e não de conversão, e não de encontro com Deus, e não de transformação. Porque se você declarou com um coração genuíno que Ele é Senhor e Salvador da sua vida, você tem prazer em buscar isso aqui até hoje, todos os dias da sua vida, conhecer o mais e mais, para saber o que Ele fala a seu respeito, o que você precisa fazer a partir desse encontro com Deus, para acessá-lo, para conhecer mais e mais, para fazer parte dessa família, porque é condicionado a ver os princípios da palavra de Deus, sim. A graça foi nos dado de graça, simplesmente a partir do momento que a gente decide declarar: eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero me batizar e mostrar ao mundo que eu estou vivendo uma nova vida, que eu nasci de novo, né? Eu quero fazer. E a gente faz de forma leve e genuína, sim. A gente não tem problema nenhum de ficar questionando: isso é necessário? Ficar negociando com Deus. Não, a gente faz em amor quando somos transformados, quando aquele encontro foi real. Nós temos essa vontade de mostrar para o Senhor e para os homens, como Ele diz ali, que se a gente tiver vergonha de fazer determinadas coisas como para o Senhor, Ele também vai se envergonhar de nós, porque é aos homens que a gente demonstra o que a gente sente pelo Senhor. É quando nós fazemos aos homens que estão aqui que a gente demonstra que a gente realmente faz como para o Senhor, porque falar que faz para o Senhor é fácil, Ele é Espírito. Agora, Ele nos diz que você diz que ama Ele e continua odiando e tratando mal os irmãos à sua volta, você se faz mentiroso.
porque você demonstra que você ama o Senhor, que você honra o Senhor, que você vive como para o Senhor quando você faz aos homens, que esse é o nosso desafio. Esse é o negar-se a si mesmo e carregar a sua cruz e segui-lo. Então a gente não tem vergonha de fazer as coisas como para o Senhor, a gente faz com alegria para demonstrar que aquele encontro foi real. E isso é de graça, porque é uma simples falar, é uma simples postura, né? Uma simples coisa, não nos custa nada, né? Nos integrarmos ao Senhor é de graça. Agora, acessarmos as promessas, por exemplo, sua vida financeira, não vai mudar porque você aceitou Jesus. Vai mudar quando você conhecer a palavra de Deus, colocar os princípios em prática e poder acessar aquilo que até pessoas que não frequentam a igreja, mas até hoje aplicam os princípios da palavra vivem, que é a provisão vinda de ser fiel a princípios, que é a palavra de Deus. E isso é em todo o resto. Se você conhece a palavra de Deus, se você faz um devocional como em Provérbios, aprende a tratar as pessoas, a lidar com as pessoas no seu trabalho, nos seus vizinhos, com seus parentes, com seu cônjuge, você vai acessar grandes coisas no Senhor. E a oração, que é a intimidade com o Senhor, que é o falar com Ele, vai mudar a sua forma de falar com as pessoas também. Então, tudo isso o Senhor faz conosco, né? Tudo isso o Senhor consegue verdadeiramente transformar, mudar, quando nós vamos a Ele. Então isso aqui é algo que a gente deveria, quando a gente tem um encontro real com o Senhor, isso aqui é um prazer. Isso aqui nos promove sede e fome, entende? E o orar também, o conversar com Ele, o ter intimidade com Ele, no nosso quarto, no secreto, em Mateus 6,6, não... É Mateus 6, né? O versículo eu não sei de cor se é o 6 mesmo, mas é Mateus 6 que fala ali sobre o encontro com Ele, né? Sobre ter intimidade com Ele no nosso quarto, no nosso secreto. Então, isso tudo é diferente da parte do Senhor. Se a gente realmente tem esse tempo com Ele, se a gente realmente buscá-lo, intimidade é no nosso secreto, nosso momento na igreja de comunhão com os irmãos, de buscá-lo onde 2 ou 3 estiverem ali, eu estarei. É aquele momento de unidade, do qual a gente está falando aqui hoje. Que quando nós estamos unidos no mesmo propósito é diferente. A gente prova algo diferente, mas a intimidade que nós devemos, e se tivermos, vamos manifestar na igreja de uma forma diferente, é em casa, é no secreto. Você não terá uma relação íntima com o seu cônjuge no carro, dentro da igreja, no seu trabalho. Você só tem relação íntima no seu quarto, no seu secreto, né, no momento. E a relação entre nós e Cristo, entre a noiva e Cristo, é comparado entre a relação homem e mulher, é o casamento. Então, da mesma forma, a intimidade só temos no secreto. Não, isso é inegociável. Você não se iluda com essa ideia de que você consegue ter intimidade quando você vai uma vez na semana na igreja, ou quando você fala com o Senhor no seu carro, como eu já ouvi, vendo uma live de uma pastora amiga minha, uma pessoa botou meu quarto de guerra é meu carro. Não é. É uma ideia, é uma ilusão ter essa mentalidade que o seu carro pode ser o seu quarto de guerra, seu lugar de intimidade com Deus. Não é. Você não tem relação sexual com seu esposo no carro se você é uma pessoa com mínimo de noção, né? Do respeito que você deve ter nesse momento de intimidade com o seu cônjuge, né? Então, a gente não faz coisas íntimas publicamente, certo? Então, da mesma forma, nós não temos como ter intimidade em lugares públicos. Ali não é um momento íntimo, é um momento de comunhão com os irmãos, é um momento de unidade com a igreja. Momento no carro, eu também tenho. Até quando eu andava de bis, quando eu era solteira, eu tinha muitos papos tremendos com o Senhor na bis, assim como eu tenho hoje no carro, né? O Espírito Santo é uma relação como eu com meu esposo, como eu com meus amigos, é muito real. Só que intimidade é no meu secreto, é no meu quarto com ele, né? E o desejo do meu coração é fazer um ambiente em casa só para ele, só para oração, onde eu não seja no escritório onde eu faço outras coisas, ou nem no meu quarto onde eu faço outras coisas, seja um lugar específico para o Espírito Santo, para entrarmos ali só orar, adorar o Senhor, enfim. Então, não viva essa ilusão de que você tendo
falando com o Senhor em outros ambientes, você está tendo um relacionamento íntimo com o Senhor porque você não está. Se você não tem um momento íntimo com o Senhor a sós na sua casa, você tem um relacionamento ainda superficial com o Senhor, mas intimidade não. É a mesma coisa quando se você só conversasse com o seu esposo na igreja, no carro ou no seu trabalho. Você sabe que faltaria algo, porque um casamento não sobrevive sem momentos íntimos. Então é a mesma coisa, tem essa analogia para você poder entender a importância. Não, eu preciso começar a ter o meu secreto com o Senhor em casa. Eu preciso começar a ter o meu momento. Começa aos poucos. Porque se você é como eu, 880, você já quer começar com 1 hora. Não consegue. Não consegue. Começa aos poucos. Começa com 15 minutos, depois meia hora, depois 45, depois 1 hora. E vai aumentando aos poucos. Mas assim, ó, esse aumento leva-se 1 semana. Fica 1 semana em 15 minutos até você se adaptar com os 15 minutos. Acorda 15 minutos mais cedo e tem 15 minutos com o Senhor mais cedo do que você vai fazer suas coisas para começar a trabalhar, para começar a ter seu dia, só você e ele, né? Antes das coisas começarem a acontecerem na sua casa. Depois vai para meia hora, depois de 1 semana fazendo os 15 minutos, vai para meia hora, 1 semana fazendo meia hora, depois 45, vai 1 semana fazendo os 45 e assim vai. E para você orar por mais tempo, divide em 4, geralmente ali o tempo, né? Vou orar por mim, pelo meu ministério, pela minha vida com Deus, vou orar pela minha família, por cada um, para que o ministério individual de cada um se desenvolva, e o nosso como família, o nosso propósito como família também. Depois olhar para a minha igreja, pelo meu ministério, pela congregação, pelas minha liderança, pelos departamentos. Depois eu vou orar pelo meu trabalho, pelo meu propósito ali dentro, pelas vidas ali dentro, enfim. Pela provisão, pela uma outra oportunidade, pelo horário de trabalho mais flexível, enfim. Dessa forma, dividindo, você vai conseguir ter cada tempo. Se você vai orar 15 minutos, 5 minutos por cada um. Se você vai orar meia hora, 10 minutos por cada um. E assim você vai sucessivamente, vai te ajudar muito. Mas não confunda esses momentos de comunhão em público com um momento íntimo com o Senhor. Intimidade você vai exercer em casa, sós você e Ele. E é bom também você ter o seu tempo de oração com o seu cônjuge. É necessário para você edificar. O poder da sua palavra para o seu cônjuge é muito importante. Por isso que a mulher sábia edifica a sua casa. E enquanto ela vive um jogo desigual, realmente é sem palavras, a não ser que saia algo para edificar, senão calada. Mas a mulher que já vive, né, os dois estão no mesmo propósito, fluem no mesmo propósito, orar junto é muito importante, vocês estarem declarando um sobre o outro aquilo que o Senhor quer que vocês vivam juntos, né? É muito importante. Então, eu senti muito de falar isso, Deus sabe, né, o porquê, então recebe aí, vamos juntos ter um momento íntimo. Por quê? Porque aqui hoje a palavra que o Senhor nos trouxe é sobre unidade, né? E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz. Então, eu sei que a gente tem o desejo de ver a nossa igreja fluindo grandemente no mover sobrenatural do Senhor sobre as nossas vidas e impactando todos aqueles que estão vindo, né? Que venham, já sintam, né, a presença do Senhor. Domingo passado, na quinta passada, gente, no feriado, a gente aproveitou para fazer uma reunião com a liderança, para estarmos orando juntos, alinhando que verdadeiramente nós precisamos que cada líder esteja comprometido não só com a parte do servir, mas com a sua vida espiritual, e que isso é necessário para se continuar nesse lugar, porque é o que a gente vai alinhar e precisamos que as pessoas estejam alinhadas a esse propósito, senão a gente sabe que o Senhor vai direcionar, vai reposicionar cada um. Então foi um momento muito precioso, porque a gente também alinhou, oramos juntos. Agora as quintas-feiras vão estar sobre os departamentos ali, para eles terem esse momento de oração e de comunhão com as suas equipes, e também com aquele, e até conseguindo, né, mais pessoas para estarem exercendo, porque todos os departamentos ali precisam de auxílio, precisam de ajuda. Então foi um momento muito precioso, e essa unidade que a gente conseguiu, né, alinhar, porque graças a Deus a nossa liderança é uma liderança unida, é muito parceira, é muito família, a gente fala a mesma língua. No domingo de Santa Ceia a casa estava cheia. A casa estava cheia como nunca esteve, foi uma bênção do Senhor.
né? O mover já desde o louvor, todos falando uma só voz. Essa palavra até foi a que eu usei para abrir o culto, né? Declarando essa unidade entre nós, essa vontade de adorar ao Senhor numa só voz, e foi tremendo. Foi uma Santa Ceia incrível. Então quem estava lá viu, a gente recebeu visitantes, inclusive um francês, né, para ver as coisas que o Senhor faz no nosso meio, né? E ele disse que lá o louvor é intenso. Da onde ele veio, onde ele estava, era um louvor sempre muito intenso de adoração e entronizando o Senhor. E ele se sentiu muito em casa ali, porque para ele é como se ele estivesse lá, tendo a mesma intensidade e adoração ao Senhor que ele viveu lá. Então, olha como o Senhor faz, né? Todas as coisas de forma grandiosa. Então, o segredo para vivermos verdadeiramente essa manifestação do mover do Espírito Santo que nós ansiamos, esse avivamento, ele começa em nós. No culto você vai para manifestar a glória do Senhor. No culto você vai para manifestar aquela intimidade que você viveu em casa. Então é nítido, a gente sabe quando as pessoas só vão lá para receber algo porque estão vazias, vieram e ainda estão com a cabeça em casa, ainda estão com a cabeça no trabalho, ainda estão com a cabeça nas preocupações, nas coisas delas, sem confiar em Deus, sem entregar ao Senhor, sem descansar nele, não confiando na palavra, que ele diz que todas as coisas sempre vão cooperar para o nosso bem. Então é muito nítido, né, essa questão. Então, se hoje você anseia que a sua igreja, a sua comunidade, a sua família viva um sobrenatural do Senhor, um avivamento, um mover do Senhor, comece o seu tempo de intimidade em casa. Em nome de Jesus, priorize. Tenha relações íntimas, momentos íntimos com o Senhor na sua casa, você e Ele no seu secreto. Ah, mas eu tenho filhos pequenos, a minha casa é pequena, não consigo. Da mesma forma que você consegue quando um dos dois tem um compromisso fora, ou quando você está fazendo, né, às vezes até coisas erradas, enfim, você quer um tempo para você, vocês brigaram, vocês não estão bem, ai, me deixa, eu quero ficar um pouco aqui. Faça para o bem também, faça para ter intimidade com o Senhor, levante um altar de adoração na sua casa e fale, a partir de hoje, eu quero esse tempo no secreto, eu vou estar ali com o Senhor orando, e você fica com as crianças, ou você passeia com eles por aí, vai lá num parente seu, num amigo, mas eu preciso ter o meu tempo com o Senhor agora. Por quê? Porque quando a gente quer, a gente consegue, né? Então, por que pelos motivos certos não fazemos, né? Principalmente você, mulher, você que edifica a sua casa. Você não vai conseguir edificar sem adoração, sem oração, sem relação com o Senhor de intimidade, sem priorizá-lo. E você, homem, como sacerdote, você tem o dever sobre a sua casa, como sacerdote, de manter o fogo aceso continuamente. De edificar um altar de adoração na sua casa, de impor as mãos sobre a sua esposa e seus filhos e de orar, de declarar sobre eles, isso é seu papel. A mulher que deve orar de madrugada, não, você também, você é chamado, você é um sacerdote do lar. E você tem essa incumbência em você, ainda que somos todos sacerdotes, mas o papel sacerdotal do homem não se anulou com isso. Você tem uma responsabilidade que nós não temos, que nós não carregamos, que está sobre você. Você é o cabeça do lar, não é? Gosta dessa parte do seu cabeça, então faça a sua parte como cabeça. Faça o seu papel. Honre o papel de sacerdote de cabeça do lar e vá buscar no Senhor, no secreto, seu tempo com Deus. Vá orar, vai interceder pela sua casa, vai pagar o preço, vai se colocar na brecha por cada problema que a sua casa tem enfrentado, o seu ministério tem enfrentado, o seu trabalho tem enfrentado, seus familiares. Faça esse papel, cumpra esse papel, né? Então, se cada um se colocar nesse lugar de manifestar, de buscar, priorizar a intimidade no lar, na sua casa, no seu secreto com Deus, com certeza, quando chegarmos na nossa igreja, quando chegarmos na nossa comunidade, na nossa família, na nossa congregação, nós inevitavelmente vamos manifestar a glória do Senhor, porque vamos falar uma só língua. Nós vamos estar unidos no mesmo propósito, porque quando todos nós buscamos no Senhor,
a gente consegue viver algo novo. E o Senhor vem, e o Senhor manifesta a glória dele, e o Senhor vem com o seu mover, ele vem com a sua presença densa, sua presença real, a gente sente a presença dele, ela é palpável, ela não é algo que você não consegue discernir, você consegue, você sente que é algo diferente, você sente que é algo a mais quando a presença dele está manifesta lá. Mas você, se você ainda tem essa mentalidade de que é responsabilidade do ministério de louvor, que é responsabilidade do pastor que vai pregar, não é, é nossa. Nós vamos lá manifestar a glória do Senhor, nós vamos lá manifestar a intimidade que temos com Ele em casa, nós vamos lá levar para Ele, nós é que vamos cultuá-lo, não é Ele que cultua nós. Ele não nos deve nada, Ele já fez tudo o que Ele tinha que fazer por nós. Já está feito, já está pago, já está resolvido. Nós que vamos lá manifestar a glória do Senhor. Eu ouvi algo muito forte, mas é impactante. Se você ainda vai no culto, esperar receber algo do Senhor, o seu culto continua pagão. Porque é isso que as pessoas que adoram em seitas, que a gente chama de pagãos, porque não adorarem o único e nosso Senhor, o único Deus, o Criador de todas as coisas. A pessoa que é pagã, que adora qualquer coisa, que acredita em qualquer coisa, é isso que ela faz. Ela vai até lá para fazer algo, esperar algo. Eu vou lá acendo incenso porque eu quero isso, eu vou lá dou uma oferta porque eu quero aquilo, eu vou lá faço todo um trabalho para receber aquilo. Isso é um culto pagão. Então nós, em Cristo, não podemos exercer da mesma forma. Nós sabemos que cultuar o Senhor é nós, vamos lá derramar o nosso coração na sua presença, nós vamos lá manifestar aquilo tudo que a gente recebeu dele durante a semana, aquele relacionamento que a gente criou com ele durante a semana e que ele já falou com nós durante a semana. Então, quando a gente chega lá, o Senhor só mostra, ó, viu, filho, eu já te falei tudo isso durante a semana, a gente já teve o nosso momento aqui, você só tá entregando para mim aquilo que você já fez durante a semana. E as coisas se movem, nós falamos a mesma língua porque é um mesmo espírito. Então tudo casa, tudo se liga, tudo se conecta. E quando nós uniformemente falamos a mesma língua, a glória do Senhor vem. E não tem como não descer um avivamento, não acontecer algo sobrenatural, não tem como as pessoas à nossa volta que ainda não entraram nesse lugar não serem impactadas. E quando elas quiserem saber o porquê, o que vocês estão vivendo, o que tem acontecido, eu também quero, você fala, começou no meu secreto lá em casa. Eu comecei a botar em prática esses momentos de intimidade, eu comecei a exercer esse tempo com o Senhor em casa e aconteceu. Eu comecei a vir nas terças aprender mais do Senhor, da sua palavra. Eu comecei a abrir meu entendimento sobre a visão que o Senhor tem de mim, o que Ele fala a meu respeito. Isso mudou a minha vida, a minha mente, a minha forma de ver e viver. Eu comecei a vir nas quintas-feiras, adorar ao Senhor e orar, e ter o meu tempo em comunhão com os irmãos, orando em unidade, né? Vindo aqui buscar juntos, interceder juntos sobre o ministério, sobre os departamentos, sobre aquele propósito que o Senhor tem sobre as nossas vidas e sobre a minha vida, sobre a minha família também. E as coisas começaram a acontecer. Então é diferente. Há algo sobrenatural, algo tremendo para vivermos no Senhor. Mas tudo começa em casa, na sua intimidade com Deus. Em nome de Jesus, saia desse engano. Pare de relativizar, pare de achar desculpas para substituir esse lugar que é único. Não há como substituir, não há um jeitinho brasileiro, não há outra forma. É em casa, sozinho, no secreto, você e Deus, como diz Mateus 6. Ali Deus não deixou um talvez, é um assim é que é. É dessa forma, foi Jesus que falou, não sou eu. E em Cristo, e em comunhão, na igreja, quando estamos com os nossos irmãos, nós vamos em comunhão, em unidade, promover essa união. Vamos falar a mesma língua porque promovemos em casa a intimidade e com o mesmo Espírito Deus, nós todos juntos vamos manifestar a glória do Senhor. A nossa igreja, a igreja que está com a liderança firmada, unida, unificada, falando a mesma língua, no mesmo propósito, com excelência, que quando o pastor fala,
Eles têm prazer em obedecer, em seguir a palavra, não ficam achando desculpas, relativizando, mas a gente fala a mesma palavra, a gente está unido, a gente manifesta algo diferente. Teve um pastor até que ele fez um livro, ele foi em várias igrejas procurar o que elas tinham em comum, grandes igrejas relevantes no seu estado, na sua cidade, e todas elas tinham uma liderança que falava a mesma língua, um pastoreio que falava a mesma língua, eram unidos. E eu tenho certeza que você pode viver isso na sua igreja, assim como nós já temos vivido na nossa. Porque, glórias a Deus, Deus nos presenteou com uma liderança que flui na mesma língua. Nós temos uma unidade de pensamento, de fala, de serviço, de intimidade, de unidade, que a gente fala sempre a mesma língua. Então, eu sei que pela palavra do Senhor e por tudo que a gente tem conhecido e vivido, nós vamos viver grandes coisas. E esse domingo já foi algo sobrenatural da parte do Senhor para nós. Ele marcou vidas nessa noite, tanto a nossa, por ver a igreja cheia, né? E visitantes reconhecendo algo diferente, especial entre nós. E eu tenho certeza que você pode viver na sua também. Mas comece em casa, comece com você. E quando você estiver com a sua igreja, quando você estiver na sua comunidade, ore em unidade, ore em união por aquilo que o pastor passa, por aquilo que os seus líderes passam, para que vocês vivam ainda mais. E tenho certeza que se você promove o secreto com Deus em casa, você automaticamente fala a mesma língua, porque o Espírito Santo ele não é um espírito de confusão. É muito fácil reconhecer quem quer falar, quem insiste na sua própria vontade, porque nunca está de acordo com aquilo que o Espírito Santo fala, que aquelas pessoas que têm um relacionamento íntimo falam, porque quando tu tem intimidade é a mesma, a gente fala a mesma língua. Sábado agora é nosso primeiro culto de mulheres, amanhã no caso, né, e vai ser tremendo, vai ser especial, convido você para estar conosco. E o Senhor tem me mostrado grandes coisas, eu sei que realmente vai ser um tempo de cumprimento de propósito do Senhor sobre as nossas vidas, como ministério, como família, porque o Senhor declarou, determinou e Ele zela pela sua palavra. É apenas cumprimento de propósito, vai ser tremendo, vai ser lindo. Então eu sei que tudo isso que quando a gente se coloca nesse lugar, a gente realmente vive, a gente realmente acessa todas as promessas do Senhor para a nossa vida. Por isso eu encorajo você a começar a promover em nome de Jesus seu tempo íntimo em casa, no secreto com o Senhor, investir em estar com a sua comunidade, em estudos, em oração, intercessão. E com certeza vocês vão viver um novo tempo do Senhor, porque isso é a palavra dele que diz, não sou eu. Quando falamos a mesma língua, quando promovemos unidade e união de voz, de vontade, de motivação, nós provamos a glória manifesta do Senhor no nosso meio. E isso tudo começa em nós, em casa, para ser feito através de nós. Então eu encorajo você verdadeiramente a fazer isso no teu secreto, manifestar nos cultos e ter uma só voz, e ser uma só voz na sua comunidade, na sua família ministerial, amém? Precisando, estou aqui, conta comigo, qualquer dúvida, qualquer assunto que você queira e precise ser tratado, pode estar me mandando aqui que a gente, com todo o prazer do mundo, a gente auxilia, amém? Tenha uma ótima semana.